A China saiu de um país que era bem menor que o Brasil em termos de potencial econômico. Nos anos 70, a economia da China não se comparava ao que o Brasil já realizava. Mas em poucos anos, relativamente em poucos anos, ela se transformou numa máquina. E depois de bater o Brasil por volta de 1987, por ali, inclusive a gente vai descobrir essa resposta com mais precisão aqui hoje, a China seguiu crescendo e hoje ela flerta ali para se tornar a maior economia do mundo. É lógico que tem vários desafios, várias questões a serem analisadas. O que o brasileiro e o Brasil pode se beneficiar dessa questão. E mais do que isso, no passado a gente viu outras economias também rivalizarem com os americanos, como por exemplo a economia japonesa, e que depois de um determinado momento, não vou dizer que naufragou, já que a economia japonesa segue sendo uma tremenda potência, mas deixou de ameaçar de qualquer forma os americanos. Como é que um país que era majoritariamente agrícola, muito atrasado, cresceu dessa forma, espancou a economia, né, brasileira em termos do que ele realizou, de crescimento? Tudo bem, a gente não precisaria ser tão grande quanto a China, mas não só ela. Olha o que a China fez, a Coreia, a Singapura. Se a gente for para trás, Japão, Alemanha, que saíram da guerra destruídos. E em 30 anos o Japão se tornou a segunda maior economia do mundo. A nossa inflação de 1980 a 1994, Bruno, foi de 12 trilhões percentuais. Olha como uma decisão política errada, ou melhor, uma decisão econômica baseada na política pode levar o país à bancarrota. Se tornou uma briga, né, uma rivalização ferrenha com os Estados Unidos, que claramente, pelo menos na gestão atual, vai fazer o que for possível para diminuir a dependência e a centralização da China ser o quintal de produção do mundo, né? Está começando mais um Wall Street Cast e eu direto de Nova York, os meus convidados do Brasil. E para discutir esse assunto, eu recebo um economista especializado em economia internacional, economia chinesa, com mestrado em economia pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e mestrado em economia chinesa pela Universidade de Fudan. Eu nem sei se pronuncia corretamente assim. Que logicamente é na China. Ele atua como professor em instituições como o INSPER, publicou obras como Economia Chinesa, Transformações, Rumos e Necessidades de Rebalanceamento do Modelo Econômico. Ele não sabe, mas eu sou fã dele, eu acompanho ele com frequência em diversos veículos, em especial, não é só lá que ele está presente, mas eu vejo muito ele na BMC, porque eu acabo, por estar aqui, e nem todas as TVs eu tenho acesso só ao Globo News e as que passam no YouTube, então ele é presença frequente na BMC. Seja muito bem-vindo, Roberto Dumas. Obrigado, Bruno. Prazer estar com você. Prazer estar com o professor Marcos Cordeiro também, que é um grande amigo desde... Não vamos falar muito de data, mas vai agora, já que já estamos aqui, desde 2007. Maravilha. E para acompanhar esse bate-papo, professor de Relações Internacionais e Economia Política Internacional na Unesp, pesquisador do Instituto de Estudos Econômicos Internacionais e autor de diversos artigos sobre China, América Latina e reconfiguração da ordem global. Seja muito bem-vindo, professor Marcos Cordeiro Pires. Olá, Bruno. Um abraço a você e a toda a audiência. Saudar também o professor Roberto Dumas, porque é uma pessoa que conhece bastante. A gente vai aprender muito com ele, né? E eu vou utilizar a minha pouca experiência para complementar, com certeza, as contribuições do Roberto. Obrigado pela honra, um prazer grande estar aqui. Eu que agradeço. Dumas, como é que você foi parar fazer um mestrado na China? Isso é absolutamente incomum, né, para um brasileiro. Veja, eu não fui eventualmente começar a fazer o mestrado na China. Eu fui primeiro representar o Banco Itaú BBA em Xangai, que era para ficar de 2007 a 2011. Como eu já tinha um mestrado em economia na Universidade de Birmingham, eu falei, eu gostaria de fazer algumas disciplinas de economia chinesa. Então eu falei, eu quero fazer um mestrado em economia chinesa. Tem mestrado em economia chinesa para gringo, porque era só em inglês, não era em mandarim. Então eu fiz matérias como Chinese Economy, Political Economic of East Asia, Doing Business in China, e aquelas matérias de macroeconomia, econometria, eu consegui pegar
uma facilitação e falou, olha, não precisa fazer. Então, deu tempo, porque quando você é um expatriado, você acaba trabalhando mais de madrugada do que de dia. De dia você atende os brasileiros na China e à noite você conversa com o teu chefe sobre o que você fez durante o dia. Então, só alguns momentos engraçados, que quantas e quantas vezes eu recebi um telefonema às 3 horas da manhã e a pessoa falou, não, mas é rapidinho. Já acordei. Não tem essa de rapidinho, são 3 horas da manhã. E, claro, agora a idade permite você ficar mais tranquilo, mas com 42, 45 anos, você está com a ansiedade a mil. Então você dorme com o celular ligado do teu lado. E o pessoal liga mesmo, Então essa daí é a minha história. E depois, quando eu voltei para o Itaú BBA, o Banco dos BRICS fez um secondment, ou seja, fui um secondee do Banco dos BRICS, que eu trabalhei lá por 1 ano na área de operação de crédito e operações estruturadas. Então tem uma experiência que valeu muito a pena ficar na China, recomendo, é um país sensacional. Tem suas nuances, assim como tem no Brasil, mas isso daí a gente deixa para o nosso bate-papo. E, professor Marcos, e o que o senhor fazia por lá quando... Porque antes de a gente começar a gravar, vocês estavam relembrando quando vocês se conheceram. E o que o senhor estava fazendo lá na China nesses inícios dos anos 2000? Olha, a gente estava estabelecendo a primeira ponte entre a Unesp e universidades chinesas. Então, o primeiro local que nós fomos foi Macau, né? E a partir daí nós fomos para Wuhan, a Universidade de Hubei, e por fim nós fomos para Xangai, né? E lembrando na época que o professor Roberto era o presidente da Associação dos Executivos Brasileiros na China, né? Tem mais essa medalhinha assim para colocar. E como resultado daquilo, né, a gente estabeleceu contatos com a Academia Chinesa, com a Universidade de Hubei, e o primeiro Instituto Confúcio aqui do Brasil, né, que é o Instituto Confúcio mais prestigiado, que tem mais alunos, que organiza mostras de cinema, o que difunde a cultura chinesa em São Paulo. Depois veio da FAAP, UNB, PUC-Rio, entre outros, né? Mas naquele momento foi justamente essa tarefa de aproximação acadêmica, né? E outra questão importante é que, a partir dali, a gente vai avançando, né? De tal forma que, em 2017, numa reunião no Itamaraty, nós criamos uma rede, a Rede Brasileira de Estudos da China, que hoje tem mais de 300 pessoas, entre acadêmicos, estudantes, empresários, jornalistas e também diplomatas, né? Então, daquela vez foi, né, uma experiência boa. Depois disso, eu já voltei 15 vezes à China. E estou indo dia 19 agora, né? E, desculpa a intromissão, mas para fazer o quê dessa vez? Não, aí é o 14º Fórum acadêmico entre Brasil e América Latina, que nós fazemos com a Academia Chinesa de Ciências Sociais, né? E dessa vez vai ser na Universidade Sun Yat-sen, na cidade de Guangzhou, né? Então, esse é o motivo principal, mas daí eu e outros colegas também vamos a Pequim e também a Xangai. Maravilha. Uma inveja branca aqui, Bruno, uma inveja branca. Pode ter isso. O bacana do formato que a gente está aqui é que, como é um podcast, um pode interromper o outro, um fazer pergunta para o outro. Eu quero só tentar provocá-los da melhor forma. Eu acho que eu acho que a grande questão que sempre me intriga, não, porque de uma certa forma eu até entendo, mas que eu acho sempre importante debater como é que um país que, tudo bem, uma população gigante, mas que era majoritariamente agrícola, muito atrasado, cresceu dessa forma, espancou a economia, né, brasileira em termos do que ele realizou, de crescimento, e tem tamanha importância hoje. É quase aquele sentimento de
tudo bem, a gente não precisaria ser tão grande quanto a China, mas não só ela. Olha o que a China fez, a Coreia, a Singapura. Se a gente for para trás, Japão, Alemanha, que saíram da guerra destruídos. E em 30 anos o Japão se tornou a segunda maior economia do mundo. Então, assim, uma lição, né? Então é quase um sentimento de puxa, por que a gente consegue fazer tudo tão errado, né? O que a China fez de tão certo? Vá lá, Roberto. Vamos lá? Bom, na minha concepção do que eu estudei, do que eu vivi, na realidade foi o seguinte: 1976 morria Mao Zedong, que a gente chama de Mao Tse Tung. Até 1979 fica a Gangue dos Quatro, onde era a esposa de Mao Tse Tung, e a gente sabia que Deng Xiaoping, que era um líder do Partido Comunista Chinês, sabia que o comunismo não dava certo. Por que é o comunismo? Eu te dou isso de insumo e quero isso de output. Se você produzia mais ou produzia menos, praticamente o teu salário é o mesmo. Então não tem a meritocracia. E se você vai olhar no capítulo de Marx, você vai ver que o comunismo ele precondiciona a existência de um comunismo ou capitalismo. Só que Stalin e Marx, ou melhor, Stalin e Mao Zedong, eles quiseram pular a parte do feudalismo e do capitalismo sem passar pelo capitalismo indo direto para o comunismo. Só que não acumularam capital. Por isso que você teve praticamente 20 milhões de perda de vidas por causa de inanição, etc., porque você quer formar o grande salto à frente. Bom, mas vamos lá mais perto. Em 1979 entrou Deng Xiaoping no poder, ele falou, preciso colocar a meritocracia aos poucos. E ele fez o sistema de responsabilidade rural e empresarial. Eu te dou isso de insumo, quero isso de output, e o que você produzir acima do que o órgão planificador é teu. Puxa vida, então você está colocando a meritocracia. Só que esse negócio de meritocracia é muito bem-vindo. Tanto é que a renda do trabalhador chinês e a produção agrícola explodiu nos anos 80, 1979 até 1989. Só que você tinha uma economia que era mista. Você tinha resquícios de um órgão central planificador com um capitalismo empreendedor. E isso suscitava a corrupção. Por quê? Porque o órgão planificador falava o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, eu te dou um pouquinho mais de input, de insumo, e o que você produzir além do que o governo está pedindo, 1/3 é meu. Então suscitou corrupção. E além do que, existia uma independência das províncias para emitir moeda. Então o Banco Central tinha que ajudá-las. Então você tinha corrupção e inflação. E os estudantes começaram a se reunir depois de Hu Yaoban, que era um líder reformista, morreu. Lá se reuniram, se eu não me engano, em março, ou começaram em maio de 1989, por causa disso daí. Eles não estavam pedindo direito à liberdade, não estavam pedindo para votar para presidente, nada disso. Depois entrou esse negócio que fizeram, etc., quiseram a liberdade. Mas ele falou, olha, a gente não está aqui pedindo eleições diretas, mas nós não concordamos com essa corrupção. Bom, de qualquer maneira, para fazer a história mais curta, Deng Xiaoping passou o tanque, e aí, 1989 sumiu a China, 1990 sumiu a China, 1991, depois de cair o Muro de Berlim em 1989, 1991 cai a União Soviética. Quando cai a União Soviética, Deng Xiaoping fala, se eu não correr agora, eu vou perder o avião supersônico da história. Então preciso fazer um acordo com o grande Partido Comunista Chinês. Partido Comunista Chinês, você topa continuar como líder supremo do país na ditadura pelos próximos 100 anos, mas você vai continuar apoiando as minhas reformas, a minha abertura para o Ocidente, a abertura para atrair capital e botar mais meritocracia? O Partido Comunista Chinês falou, olha, eu só tenho um problema, como é que a gente vai se chamar? Daqui a pouco a gente discute isso. Aí entrou o Exército de Libertação do Povo. Exército de Libertação do Povo. A gente sabe que se você quiser fazer uma revolução, você precisa do Exército. Deng Xiaoping entrou num Great Commitment com o Exército de Libertação do Povo, falando, Exército, você permite a continuidade das minhas reformas se você conseguir, ou se você topar, que eu logre
continuar com as minhas reformas, eu prometo que sempre teremos um exército forte, ligado ao Partido Comunista Chinês, ao Conselho de Estado, e tudo unificado como Pai, Filho e Espírito Santo. O Exército de Libertação do Povo falou, ok, mas como é que nós vamos nos chamar? Foi aí que Deng Xiaoping cunhou a frase, não importa a cor do gato, desde que o gato casse o rato. E aí todo mundo falou, bom, comunistas nós não somos. É verdade, mas nós somos liderados pelo Partido Comunista Chinês. Capitalista, apesar de ser um capitalista empreendedor, é verdade, mas não fica bem nós chamarmos de capitalista. Então Deng Xiaoping falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos nos chamar economia socialista com características chinesas. Pronto, agrada a todo mundo e ninguém mais discute. Ou quando ele também cunhou outra frase, ficar rico é glorioso. Então a China não tem nada de comunismo, ela é um capitalismo estatal. Só que Zhao Ziang, que era o líder do Partido Comunista Chinês, lá em Beijing, não conseguiu mover os estudantes para dentro de casa, no dia 3 de junho de 1989. Jiang Zemin, que era o líder do Partido Comunista Chinês, em Xangai, conseguiu fazer com que os estudantes foram para casa. Ele se tornou o novo presidente e o novo líder do Partido Comunista Chinês. Então saiu Deng Xiaoping, entrou Jiang Zemin. Jiang Zemin começou a fazer o seguinte, ele falou, olha, vamos continuar com essas reformas, mas agora privilegiando o setor urbano. Não tem problema privilegiar o setor urbano, isso é muito bem-vindo. Só que o setor urbano correspondia a 30% da população chinesa. Então a desigualdade de renda começou a aumentar. Então começou a dar mais incentivo à produção do que ao consumo. Por isso que você chega e percebe por que a revolução, ou melhor, o massacre da Praça da Paz Celestial, plantou a semente de uma China mais voltada para a produção do que consumo. Porque entrou Jiang Zemin, ele é um cara urbano, privilegiou menor parte da população, privilegiou a produção e não consumo. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que o chinês não consome. O chinês consome demais, mas ele produz demais ao quadrado. A partir dos anos 2000, entraram na Organização Mundial do Comércio, e aí você pega 2 estudos que eu peguei do China World Economy, que está no meu livro até, falando o seguinte, por que a China se tornou um polo exportador? Ela, de certa maneira, ela manipula o câmbio, porque lá em 1995, um renminbi, ou melhor, 8,5 renminbis, que é a moeda do povo, que é o Chinese Yuan, valia $1. Hoje você está com 7,7, 7,5, por aí 7,3. É difícil acreditar que depois de entrar 4 trilhões de dólares de reserva internacional, o teu câmbio só apreciou isso. Então o câmbio é manipulado. A conta capital do balanço de pagamentos é fechada. Ou seja, durante muito tempo os juros eram subsidiados. Mas juros subsidiados, o chinês não pode tirar o dinheiro da China? Não, a conta capital é fechada. Existem alguns mecanismos para você tirar dinheiro, mas é muito estreito. Por exemplo, Qualified Foreign Institutional Investor ou Qualified Domestic Institutional Investor, que é gringo investindo na China e chinês investindo fora. As terras, a gente sabe que o setor rural ele recebeu de Deng Xiaoping o Land of Usage Right, como se fosse o uso capião. Você pode usar a terra por os próximos 40 anos, porque você é um agricultor. Mas os governos das províncias, eles eram avaliados, eles são ainda avaliados, de acordo com a capacidade de estimular o PIB. Então ele comprava o direito dessas terras a um preço intrínseco de agricultura, não de preço de mercado. Fazer uma interrupção rápida. Eu imagino que vocês estão gostando desse papo riquíssimo. Eu queria pedir para vocês deixarem um like, é muito importante para nós. Obrigado. Fora que subsídio de energia não respeitava o meio ambiente. E o salário sempre cresceu na China. Aliás, é um conceito de economia que a gente gosta de falar muito. Salário não importa. O que importa é o CUT, custo unitário do trabalho. O salário na China sempre subiu. Porém, até chegar Xi Jinping, aquém da produtividade. Ora, você manipula o câmbio, subsidia juros, tira a terra da população, subsidia energia no respeito ao meio ambiente e mantém uma repressão salarial aquém da produtividade, você vira um polo exportador enorme.
vem a crise de 2008, Estados Unidos para de comprar, Wen Jiabao e Hu Jintao falam: The Chinese economy is unstable, uncoordinated and unsustainable. A gente precisa aumentar o consumo como força motriz. E é nesse ponto que nós estamos. Veja, você precisa virar um transatlântico, mas aumentar o consumo, você precisa aumentar a urbanização, precisa aumentar, por incrível que pareça, a taxa de juros. Só que aí, se você tira toda essa distorção de fator, você pode quebrar as empresas estatais. Então, você está num momento de que precisa mudar o modelo de crescimento econômico para que não fique dependente tanto do mercado externo e nem de investimento. Porque os investimentos crescem na China. A China é um dos países mais desbalanceados do mundo, assim como o Brasil também o é. Na China se investe demais, mais ou menos 45% do PIB é investimento. Então você entrou no Incremental Capital Output Ratio, que é investimento por variação de PIB, ascendente. Você investe e gera cada vez menos PIB. Isso vai bater em dívida podre nos bancos. Isso não é sustentável. Bom, mas vai quebrar? Não, eu não acho que vai quebrar porque a conta capital é fechada. Não tem como você sair da China livremente. Mas a dívida continua subindo. É importante que cada vez que você vai querer aumentar o consumo, o mundo sofre uma crise. Por exemplo, a de 2008, a de 2020. Então, você talvez agora pode furar essa bolha da inteligência artificial, que a gente fala, gente, tá demais. Tá demais. Então, basicamente, falando rapidamente, não sei se o professor Marcos concorda comigo, um pouco da história da China desde 1976 até 2020. Até 2020, ainda tem mais alguma coisinha para ir tocando, mas a gente vai falando aqui, Marcos. Olha, foi um voo assim panorâmico, rápido. Eu gostaria de chamar a atenção nessa descrição para três coisas. A primeira questão, eu penso que é a questão do poder político. Então, você fala assim, a China exporta o seu modelo político? Não, o modelo da China não é exportável. Mas uma coisa importante que os chineses ganham em 49 é o direito de escolher se erra ou se acerta. É uma opção nacional. E isso é muito importante quando a gente coloca em confronto, por exemplo, a Alemanha hoje. A Alemanha está perdendo a produtividade por uma questão geopolítica que não foi ela que arrumou, relacionada com a Ucrânia. Ela está pagando gás mais caro ou até explodindo o gasoduto, e prejudicando a si própria, porque a Alemanha ela é ocupada por tropa americana. Não dá para falar diferente disso, assim como o Japão. Então, essa questão do poder nacional é muito importante. A outra questão é esse zigue-zague da política chinesa, porque é aquela coisa, o Deng Xiaoping também falou, olha, nós temos que atravessar o rio tateando as pedras, a gente não sabe com o que vai chegar. E nessa questão política, a China ela é comprometida com o sucesso, não com o fracasso. Então, se você tem um modelo que dá certo, amplifica. Se não deu certo, acaba. É como a gente olhar hoje nas cidades chinesas, cadê aquele monte de bicicletas que existiam há tempos atrás? Não tem mais, já não deu mais certo, acabou. Não tem compromisso com o erro e não se aferra a questões ideológicas. Então não é porque você é socialista que você vai desconsiderar a questão do mercado. Essa é uma questão importante. E todo o processo de reforma, as 4 modernizações, elas já vinham patinando desde 65. Em 76, pouco antes da morte do Mao, o Xi Jinping é resgatado. Ele é um cara que caiu 3 vezes, e foi resgatado 4 vezes. Então, era uma pessoa impressionante. E naquele momento, quando em 76 ainda, você já tinha a entrada de capital da Rolls-Royce, da Nippon Steel, a Coca-Cola, lembro que até o Enfio escreveu o livro Coca-Cola na China. Então você já tinha um processo de abertura encaminhando. Mas depois que o Deng Xiaoping assume, esse processo é melhor. Segundo ponto, uma leitura para onde vai o mundo.
Então, por exemplo, em 1980, a China abre para o mundo. Ela vai identificar para onde que estão indo as cadeias produtivas, para onde vai a globalização. E justamente em 1980, né, é quando a gente tinha uma capacidade intelectual, tecnológica, maior do que a China, e a gente adota aqui a lei de informática, né, que mais ou menos estrangula completamente, né, o desenvolvimento tecnológico no Brasil. E 10 anos depois, a gente também faz uma outra leitura, que não é uma leitura correta da realidade, pensando na agregação de valor, na ascensão em cadeias produtivas. Então a gente perde isso no comecinho dos anos 90, quando tem uma abertura que não é controlada, diferente da questão da abertura da China, porque ela foi pausada. Um terceiro ponto, né, que o professor Roberto mencionou e que vale a pena, né, resgatar, é que em 91 a liderança do Partido Comunista tinha visto o seguinte: olha, nós abrimos a União Soviética, que era muito mais desenvolvida do que a China, abriu a economia e abriu a política. Deu no que deu, os caras acabaram. Qual que é a opção nossa? Refrear a abertura econômica e segurar o poder político, ou a gente aproveitar a onda e avançar? E nesse aspecto, né, nessa aliança do Deng Xiaoping com os militares, contou muito a guerra do Iraque. A primeira guerra do Iraque foi a primeira guerra completamente tecnológica, que a CNN mostrava como se fosse um jogo de videogame, né? E aquilo assustou a liderança chinesa. E a liderança chinesa perguntou: como que nós podemos ter acesso a esse tipo de tecnologia? Com mais abertura ou menos abertura? Né? Então, esses 3 pontos, acho que vale a pena a gente continuar, né? Mas pensando, né, que nesse processo, a renda per capita da China em 80 era de $200, a do Brasil era de $2.000. Hoje a renda per capita da China em preços correntes está em mais ou menos $14.000 e a nossa está estagnada desde 2013, mais ou menos em 11, 12 mil dólares. É uma coisa assim impressionante, ainda mais considerando a diferença de população. Roberto, você acha que dessas práticas adotadas, abstraindo a questão de que o Brasil era democrático, depois teve a questão militar, mas se a gente tivesse copiado tudo isso, a gente teria se beneficiado, especialmente essa questão de controle do câmbio e etc? Veja, eu sou completamente libertário. Agora, fazer uma coisa dessa com um país que é autárquico e com a ditadura fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Então, você precisa saber o que você quer. Por exemplo, os militares, a gente fala: olha, mas volta para lá. Muita gente, você acaba brigando. O Dumas é comunista, vai morar na China. Eu falei: que dera fosse morar e iria de novo na boa, só que não tem mais emprego para mim. Mas ditadura existe tanto de esquerda quanto de direita. A ditadura de direita acabou fazendo o quê? Que a gente vai pensar aqui. Foi lá em 1973, você estudou? Eu estudei e vivi. Eu estudei e vivi. 1973, 74, saiu Emílio Garrastazu Médici, entrava o Geisel. Geisel quis fazer uma eleição direta para senadores e você tinha 2 partidos políticos, o MDB, que depois virou PMDB, que depois virou MDB, e a Arena, Aliança para a Reconstrução Nacional, que era para o Senado. E quem ganhava pelo lado do MDB era contra o governo. Quem ganhava pelo lado da Arena era a favor do governo. Em São Paulo, você tinha Orestes Quércia pelo MDB e o Carvalho Pinto pela Arena. 82% dos estados brasileiros, quem ganhou foi o MDB. Geisel falou: essa bomba não estoura no meu colo, não tem nada a ver com o Rio Centro de 1980. E fez o segundo PND.
Como é que foi o segundo PND? Estava acabando de sair do primeiro choque do petróleo. Ele pegou dinheiro junto aos Eurobanks. O que são os Eurobanks? São bancos que aceitam depósito diferente da sua moeda do seu país. Por exemplo, o banco no Japão, que aceita depósito em dólar. É um Eurobank? É um Eurobank, mas espera um pouquinho. O Japão não está na Europa. E dólar não é uma moeda europeia. Sim, mas é porque nos anos 50 você tinha um único banco fora dos Estados Unidos que aceitava depósito em dólar. Esse banco ficava em Paris. E o endereço do telégrafo dele era Eurobank. A União Soviética tinha duas opções. Ou põe esse dinheiro nos Estados Unidos, os dólares, ou nesse banco em Paris. De igual sorte que esses bancos eles não têm o Federal Deposit Insurance Corporation, o fundo garantidor de crédito, e não tem reserva internacional. Então eles pagam uma taxa de juros de depósito maior e cobram uma taxa de empréstimo menor. Os países da América Latina, Brasil, México e Argentina, tomaram o dinheiro dos Eurobanks e os Eurobanks fizeram essa reciclagem para os países da América Latina. Tirando o México, Argentina, Brasil, pegava esse dinheiro e comprava petróleo. Ficou chamado os petrodólares reciclados. Só tinha um problema. Primeiro, a minha dívida externa aumentou 580%, para ser preciso, 579% de 1979 a 1980. Só tinha um problema, o dinheiro que nós tomávamos era pós-fixado, LIBOR, London Interbank Offer Rate. Chega em 1979, cai o Shah Reza Pahlavi, entra Ayatollah Khomeini. Segunda revolução, ou melhor, segundo choque do petróleo, revolução islâmica, dessa vez com pressão inflacionária. Pressão inflacionária, Paul Volcker puxa a taxa de juros. Puxa a taxa de juros, a LIBOR explode do calote da dívida externa, 1982. Aí vem um problema. Como é que eu vou gerar dólar? Porque eu queria deixar as minhas contas abertas. Como é que eu vou gerar dólar? Não adianta você pedir dólar emprestado. Olha a diferença da China. Não adianta você pedir dólar emprestado porque você acabou de dar um calote. Você precisa exportar. Tá bom, mas como é que eu vou exportar em 24 horas? Ora, depreciando o câmbio. Então nós depreciamos o câmbio de 79 a 83 mais de 600%. E levando em consideração que a minha conta capital era, de certa maneira, aberta e que nós tínhamos um relacionamento promíscuo entre Tesouro e Banco Central, o Banco Central imprimia quando o Tesouro queria, pasme, a nossa inflação de 1980 a 1994, Bruno, foi de 12 trilhões percentuais. Olha como uma decisão política errada, ou melhor, uma decisão econômica baseada na política pode levar o país à bancarrota. Foi aí o começo do fim dos militares. 1982, aí começou em 1985, diretas já, 1989, plano Collor, entra no Collor e faz o plano Collor, e aí a história que segue. Então você tem uma diferença aí de como a China se desenvolveu e como o Brasil se desenvolveu, porque todo mundo fala, não, eu culpo mais Juscelino Kubitschek. Não, pera um pouquinho. Marcos e Bruno, se eu falo para você, vamos comprar uma casa, vamos comprar um carro, vocês estão empregados, eventualmente vocês falam, olha, vamos, o problema é querer gastar no meio de uma crise. Você está no meio de uma crise, a conta capital é aberta, toma dinheiro pós-fixado e em dólar. Ou seja, então a tua conta capital, pelo menos se você está num momento de desenvolvimento, que mantenha algum controle de capital. Você precisa primeiro importar capital e restringir a entrada ou a saída livremente. Lógico, não vai restringir a saída depois que o cara entrou. Isso parece a festa que você fala, olha, é uma festa bacana, mas chega na hora e fala, você não vai sair daqui por 4 anos. Não, avise, se você quiser entrar nessa festa, você pode entrar, mas vai ficar com o capital preso por 4 anos. Como o Chile fez. Como o Chile fez durante a década de 80 e 90 com Pinochet. Ele é libertário, Chicago Boys, mas a grana que entrava ficava presa por 1, 2, 3, 4 anos, e aí isso aí acabou sendo atacado em 1994, dezembro de 94, quando teve ataque especulativo contra o México. O Chile começou a libertar o padrão de câmbio mais ou menos controlado, liberar a conta capital porque ele precisava de dinheiro. É mais ou menos essa a diferença
do desenvolvimento econômico do Brasil dos anos 70, da diferença do desenvolvimento econômico da China dos anos 70 e 80. Acho que o professor Marcos tem alguma coisa para falar. Nós vivemos isso, né, professor? Vivemos. Estudamos e vivemos. Eu fico colocando zerinhos, né? Eu coloco 2.750 na lousa e vou colocando só o zerinho. Isso aqui é do Cruzeiro Real. 2 quadrilhões. Esse aqui é do Cruzeiro. Esse aqui é do Cruzeiro. Aí depois esse aqui é do novo, do Cruzado Novo. Cruzeiro esse aqui Real. É do Cruzado e mais esse aqui é do Cruzeiro de 27 de fevereiro de 86. Né? Então a gente viveu. Mas uma questão importantíssima, né, que a gente tem que considerar quando pensa a China, além da questão política, é a própria questão cultural. Né? É uma questão cultural que é muito diferente da nossa. O chinês não tem religião, Bruno. Né? Então, o chinês é muito religioso. Esse é um aspecto que ninguém conhece do chinês. Ele é muito religioso. Eu passei em Macau, né, num feriado religioso, parecia que você estava vendo um despacho na frente de cada casa. Né? Que tinha velhinha, comida, tal. Aquilo ali era para os mortos. Mas uma questão interessante é que na China, você não tem um individualismo, né, que é enraizado na alma da pessoa. Aqui, né, nós somos cristãos. Você tem uma alma, eu tenho uma alma e o Roberto tem uma alma. A gente vai se salvar por conta da nossa perspectiva individual. Né? Ou seja, no meu paraíso pode não estar minha esposa, pode não estar minha filha, pode não estar meu pai, minha mãe. Ou seja, é opção individual. Para o chinês, né, a questão da família, a questão do nome, a questão da tradição é fundamental. Tanto é que nessa mentalidade, como a gente pega aqui no estado de São Paulo, o imigrante japonês que chegou, na primeira geração, mesmo o cara sendo alfabetizado em japonês, todo mundo trabalhou duro para educar o filho mais novo. O filho mais novo, ele vai assim, agora eu vou desfrutar. Não, você vai ter que trabalhar duro para educar os seus sobrinhos. Né? Ou seja, essa perspectiva de longo prazo, né, e de você plantar para as gerações seguintes. A nossa perspectiva no Brasil é uma perspectiva de muito curto prazo. Porque pensando no período, como falou o Roberto, no período na década de 1990, quando o Jiang Zemin ele coloca um primeiro-ministro, Zhu Rongji, que faz aquela política chamada soltar as pequenas e reter as grandes, que significou um enorme processo de privatização. Muitas pessoas que tinham a casa, alimentação, emprego, saúde, esporte, tudo dentro de uma empresa, perdeu tudo. Você teve uma desestruturação daquele sistema chamado Danwei. No curto prazo, todo mundo ficou pé da vida, né? Mas, né, a estabilidade política falando assim, ó, você está indo para o buraco agora, porque mais adiante a gente vai crescer junto. Todo mundo vai subir, né, no momento em que o barco subir. Então, naquele momento, né, você teve um sistema político que garantiu a estabilidade para que, num momento ruim de reestruturação, a opinião pública desse, por exemplo, um voto de confiança na perspectiva de que vai melhorar. Né? Então, essa é uma questão interessante. Agora, né, uma contrapartida, aí eu concluo. Quando a gente pensa em termos de Brasil, qual que é a nossa taxa de investimento? Menos de 20%. Ou seja, né, a gente não tem uma taxa de investimento, né, nem para repor o capital depreciado, quanto mais para crescer. Né? Então a gente fica com as contas no exterior negativas ou precisando de dinheiro para complementar a falta de investimento interno. Aí você poderia falar assim, qual que é a capacidade que o Estado tem para investir em termos de PIB? Acho que 1,8%. 1,8%. Ou seja, né? Então você não tem uma opção de você falar assim, bom, eu vou pegar isso aqui e investir numa ponte, numa hidrelétrica, numa ferrovia. Você não tem esse tipo de possibilidade. Por outro lado, você vai falar o seguinte, inclusive libertários que já assumiram o governo do Brasil. Vamos acabar com Bolsa Família, vamos acabar
com todos esses subsídios, vamos reformar, vamos tirar dinheiro, né, dinheiro da assistência social e vamos colocar na acumulação de capital. Né? A estrutura brasileira ela é tão peculiar, né, que até o ultraliberal aumentou em 4 vezes o valor do Bolsa Família. Né? Porque são as opções políticas, porque você não entregar para a população pedindo voto a cada 4 anos ou a cada 2 anos, você não é eleito. Né? E aí todo mundo, né, quer aparecer na eleição como eu vou entregar mais. Ninguém vai prometer entregar menos, né? Ninguém vai prometer que vai cortar determinado tipo de subsídio, né? Que vai tirar a isenção tributária. Não, todo mundo quer oferecer mais, mais e mais e mais. É ar que passa pela traqueia, né? E que vai alimentando toda essa falta de perspectiva, infelizmente, que nós temos como país. Complementando só um ponto, Bruno, que o professor Marcos falou da cultura, que eu vivi isso daí na China, que é a cultura confucionista. A gente falou, olha, a cultura confucionista é bacana. Não, mas eu não sou filósofo, começa por aí. Mas o Confúcio diz o seguinte, olha, você é minha família? Você trabalha comigo? Você é meu amigo? Não, então eu não estou nem aí para você. Eu preciso respeitar meu mianzã, minha face e o coletivismo. Então eu sempre falo o seguinte, os chineses passaram da idade medieval para a idade contemporânea sem parar na idade moderna. Então esse negócio de qualité, fraternité, identité não cola. Pô, mas o que você está fazendo é pecado. Os 10 mandamentos não me afligem. Então muita coisa que a gente acaba percebendo, só para colocar uma pimentinha aqui, por exemplo, brainstorm na China, isso não rola. O cara é chefe porque ele sabe, ele não pode ser questionado. Então muita gente fala, não, mas vai ter um brainstorm, vamos conversar. Não, quando eu estudei, eu falei com a minha professora, poxa, eu tinha quase 3 vezes a idade dela. A professora tinha falado uma coisa errada, ela me fuzilou com os olhos. Ela me fuzilou com os olhos, porque eu prejudiquei a face dela. E uma vez eu estava negociando uma asset-backed security. E eu vi que a pessoa não tinha entendido. E eu falei, posso falar com o teu chefe? Ela, maybe it's not convenient. Talvez não seja conveniente. Ou seja, ela não entendeu o que eu falei, mas não falou que não entendeu para não prejudicar a face dela. E não vai chamar o chefe dela porque ela vai prejudicar a face do chefe dela se o chefe não entender e vai pagar de não inteligente para o chefe dela. Então, olha o problema que às vezes a cultura traz ao fazer negócios com a China. Então, se você não precisa comprar o argumento. Então, por exemplo, eu peguei um avião, só para comentar aqui, peguei um avião com uma chinesa, que estava vindo de Sydney, se eu não me engano. Vai para a China, vou, tal, não sei o quê, por quê? Então, não, eu estou há 10 anos na Austrália, falei, agora você está indo para a China porque meu avô está morrendo. Eu olhei para ela e falei, cara, tanta gente morreu na minha família. Ela olhou para mim e falou, this is family. Não cabe amor, é obrigação. Não é aquela coisa de eu gosto do meu avô ou não falo com meu tio, é tua obrigação estar lá. Por isso que tem o guanxi, por isso que tem os jantares, que você faz amizade, por isso que não se respeita, by Joe, por isso que não se respeita muito os contratos. Os contratos são a última coisa. Enquanto você não está na minha esfera de guanxi, eu posso falar uma meia mentira. Bom, mas isso é ilegal. O que é ilegal? O que é legal? Eu tenho 5.000 anos. Você tem 500, cara pálida. O Ocidente tem 2.000. Então, o que é ilegal? Então, se você nasce já 4.000, 5.000 anos atrás com esse pensamento, é assim que a gente tem que fazer negócios com a China. Já mudando completamente o direcionamento do teu debate aqui, Bruno. Desculpa, acabei falando demais. Não, riquíssimo. Agora, Roberto, qual o futuro da China? Recentemente, problemas, sinais de desaceleração econômica, alguns problemas que a gente nunca sabe ao certo, porque não tem absoluta transparência. O que a gente pode esperar? Eu não vejo quebra. Todo mundo fala, vai quebrar. Não, a China tem controles.
Não quer dizer que ela não esteja endividada, ela está ultra endividada. Mas quando você está num país aberto da tua conta capital do balanço de pagamentos, você foge desse país. Você simplesmente não vai fugir desse país. Você vai dormir no Agricultural Bank of China, no Bank of China, no China Construction Bank, no Industrial Bank of China. Você vai acabar dormindo com esses bancos. Então você não tem como isso daí acontecer. Não quer dizer que vai ser costless, que vai ser sem custo. Vai crescer menos. Agora, por exemplo, qual foi o problema? Xi Jinping, dado que a conta capital é fechada, os chineses não têm muito lugar para investir. Ou ele põe dinheiro no banco, só que o juro é subsidiado para ajudar as empresas, ou ele põe dinheiro na bolsa, aliás, diga-se de passagem, quando a bolsa está vermelha, é porque ela está subindo, não é porque ela está caindo. Então eu falei, está tudo vermelho. Não, isso é bom, vermelho é bom, então está subindo. Então a gente olhava e falava, está vermelho. Ou eles colocavam dinheiro em ativos imobiliários, porque depois da crise de 2008, o Hu Jintao fez um bruta de um plano fiscal expansionista para ajudar tanto infraestrutura e real estate. 2020, depois da pandemia, Xi Jinping falou, casa não é para especular, casa é para morar. Ah, também coloca no Shadow Banks, no Wealth Management Products, no WMPs. Mais uma rápida interrupção. Eu tenho notado que a imensa maior parte das pessoas que assistem os nossos episódios ainda não seguem o canal. Então eu queria pedir gentilmente para você não deixar de seguir o canal, acionar o sininho e assim você vai ser avisado de todos os episódios próximos que a gente publicar. Obrigado. Casa não é para especular, casa é para morar. E estabeleceu as 3 covenants. Dentro desses covenants, um covenant é o caixa das empreendedoras, Evergrande, por exemplo, tem que ser maior do que a dívida de curto prazo. A Evergrande começou a vender para se adequar ao covenant. Quando ela começou a vender, o preço das casas despencaram. O preço das casas despencaram, Xi Jinping falou, mas o que nós vamos fazer? O consumo ainda não substituiu os investimentos. Não dá para investir mais em real estate. Então, eu conversando, eu estava lá, eu fui... Pena que não dá para ir de novo, senão eu iria com o professor Marco. Mas em setembro eu fui no ano passado falando com família na Fudan University, na rua. Ativos imobiliários, acabou. Não existe mais isso daí. Bom, então como é que eu vou continuar crescendo? O chinês passou a investir mais em indústria. Que indústria? Carros elétricos, bateria e painel solar. Você está vendo por que nós estamos sendo inundados de bateria, painel solar e carros elétricos? Então existe esse risco de eu sou uma ditadura, eu preciso garantir a permanência do Partido Comunista Chinês. Então eu preciso crescer para não ter tensão social. Porque economia é simples, é que eu falo para meus alunos. Dá uma olhada no livro, você vai ver. Agora precisa ver a política econômica. Se isso satisfaz a política. Aí entra no campo da sociologia, política, economia e sociedade. A economia vai mal, a sociedade reclama. Numa democracia, você não elege o presidente ou não reelege o presidente. Numa ditadura, se você gritar demais, eu vou ter que passar o tanque. Então, eu preciso manter um nível de tensão social baixo. Então, por isso que eles precisam reformatar, reestruturar a economia para voltar mais para voltada para consumo. Que, aliás, o Brasil se beneficiou muito. Por exemplo, 2018 e 2019, você teve a febre suína. E dizimaram 350 milhões de cabeças de porcos. E o Ministério da Saúde do Partido Comunista Chinês descobriu que febre suína é um vírus. Eu não entendo nada disso. E que porco não pode mais ser criado dessa forma rudimentar. Porco agora tem que ser criado de forma industrializada. Tem que comer ração. Ração vai o quê? Milho e soja. Ponto para o Brasil. E eles estão desesperados atrás de proteína animal, principalmente o boi China, e a gente continua vendendo soja, milho e Argentina trigo. E aí vem o Trump e fala, mas você tem que comprar mais de mim. Ele comprou mais da gente, mas isso não é um problema, porque ele continua comprando de Trump o que ele comprava desde Trump 1.0. Então o Trump não vai nos prejudicar na venda de soja. Então o crescimento chinês voltado para consumo beneficia as nossas vendas de commodities agrícolas. Não obstante, como o real estate, it's over, não beneficia a nossa venda de commodities metálicas. Desculpa, Bruno. Claro. Não, eu ia só te incitar dizendo o seguinte,
A economia chinesa teve toda essa expansão, gerou mais riqueza, se desenvolveu. Tecnologicamente nem se fala, para quem nunca foi na China, impressiona. Lógico que não o país inteiro, mas até porque ele é gigante, mas impressiona a modernidade, os aeroportos, a infraestrutura. Mas quando eu olho hoje, eu vejo o seguinte, ele também não acho que eles vão quebrar, assim como o Roberto, logicamente não, mas vai ser muito... Mas o para frente é que eu vejo o seguinte, não vai conseguir manter a taxa de crescimento, tem algumas coisas difíceis, a população é grande, que torna tudo isso menos manobrável, não é uma Dinamarca. E tem se tornou uma briga, né, uma rivalização ferrenha com os Estados Unidos, que claramente, pelo menos na gestão atual, vai fazer o que for possível para diminuir a dependência e a centralização da China ser o quintal de produção do mundo, né? Porque tudo era produzido na China, e se depender dos americanos, eles querem, não, pera, põe um pouco na Índia, vai para o Vietnã, vai para cá, vai para lá, vamos diluir isso, que senão esses caras ganham poder, que de fato foi isso que já começou, já se falava isso há 10 anos, mas na época da pandemia isso se esfregou na nossa cara, né? Assim, ficou gritante. E aí o Trump veio com uma agenda mais forte. Então eu queria só te incitar a provocar nesse sentido. Sim. E a provocação é boa. Vale a pena, né? Acho que o pessoal, vendo um sociólogo e um investidor chinês chamado Eric Li, ele tem uma frase que é muito interessante, que fala o seguinte: o partido político na China não muda, mas as políticas mudam e vão se ajustando. Nos Estados Unidos, mudam os partidos políticos, mas as políticas elas continuam praticamente as mesmas, né? A gente deve olhar uma questão importante acerca do desequilíbrio, por exemplo, de uma economia moderna que o professor Roberto mencionou. Por exemplo, qual que é o peso do setor de serviços na China? Ele é muito baixo comparativamente, por exemplo, a uma economia desenvolvida. O setor de serviços ele bate ali 70 e poucos. Então, na China, o setor de serviços, né, que você tem um espaço para crescer, né, grande, ele está em 53, 54, né? Ele teria mais 20 pontos, né, para crescer vis-à-vis uma economia moderna, né? Não a nossa aqui, ela se desindustrializou antes de se industrializar, né? Então você tem uma perspectiva que é boa. Uma outra questão interessante diz respeito à própria inovação tecnológica na China. Porque você pode falar o seguinte: a população da China está encolhendo e está se envelhecendo. Mas, por exemplo, aquele problema que tinha antes, né, mencionado pelo professor Roberto, acerca da produtividade do trabalho, isso está crescendo bastante por conta de uma robotização que é absurda para qualquer mente brasileira pensar. Então, eles avançam bastante em tecnologia, a quantidade de engenheiro, a quantidade de especialista em matemática, ciência, engenharia, né, é algo muito grande. E uma outra questão, né, que acerca do planejamento, né, é que a China não tem um planejamento impositivo quando tinha numa economia centralmente planificada e que não tinha propriedade privada e tal, né? Então você não tem aquilo ali que é algo impositivo. Mas quando a China faz um plano quinquenal, e a gente pode olhar o intervalo de 2015 até agora, aquele plano chamado Made in China, né, que tudo aquilo que eles prometeram intensificar, eles produziram, entregaram não 100%, mas se entregar 80% daquilo que foi colocado já é muita coisa. Aí a gente olha os objetivos desse 15º plano quinquenal, né? Nesse plano, eles colocam o aumento da autossuficiência, né, é um ponto importante. A outra questão, o aumento da ciência, da tecnologia, o foco em aumentar a renda doméstica e diminuir os desequilíbrios,
e uma questão interessante de continuar com a economia aberta. Aí você fala assim, bom, se não tem alguém dando porrada para fazer o plano, como que uma empresa privada, né, que está lá em Dongguan, lá do lado de Guangzhou e Shenzhen, né, que é uma cidade industrial poderosa, como que uma empresa privada com 500 trabalhadores vai executar aquilo que está colocado no plano? Aí você vai falar o seguinte, executa, porque toda empresa que tem mais de 200 trabalhadores tem uma base do Partido Comunista dentro da empresa. E aquele pessoal do Partido Comunista, eles vão levar, né, aquilo que foi determinado como a diretriz política para alcançar. Então, por exemplo, de você ter uma questão acerca de automação, né? Aquela base, junto com o dono, com o proprietário, vão discutir e encontrar os meios, né, para atingir aquele tipo de meta colocada pelo governo. Pensa uma estrutura de 100 milhões de pessoas, né, que está nos pontos chaves da sociedade, levando adiante esse tipo de planejamento, que não é um planejamento indicativo, né, mas que todo mundo se mobiliza para alcançar aquelas metas. E, de fato, eles têm alcançado muito daquilo que eles se propõem, pelo menos nos últimos 45 anos. Mas, ainda complementando, professor Marcos, como vai ficar essa situação do futuro da China, especialmente frente aos Estados Unidos? Os americanos, eles tinham um pressuposto muito errado acerca da China, porque a China não é um Japão, né, que, por exemplo, você pode mexer a taxa de câmbio, como fez em 1985, e quebrar a perna do Japão. E o Acordo do Plaza, né, valorizou em muita moeda japonesa, e a grande questão da competitividade japonesa perdeu ali. Então, a gente tinha aquele monte de marcas japonesas altamente inovadoras na década de 80, que sumiu tudo, né, na década seguinte. A China tem essa capacidade de garantir o seu interesse. Não é ninguém que vai obrigar a China a mexer com a taxa de câmbio. Tá? Essa é uma questão. Os americanos partiam do pressuposto seguinte, olha, você pode se desenvolver, ser industrializado até certo ponto, mas a partir de certo ponto, quando desenvolver uma classe média, né, você vai ter demandas dessa classe média para democratizar, porque não dá para você ser criativo debaixo de uma ditadura. Isso aí é a teoria da modernização do Samuel Huntington. E esse tipo de teoria, né, não significou nada para a China, como fora para a Coreia do Sul ou para Taiwan, né, porque a classe média da China cresceu de tal jeito, né, que eles não questionam, né, a autoridade do governo, é a própria tradição cultural deles de não questionar a questão da autoridade. Aí você fala assim, os chineses continuam criativos? Continuam criativos. Não porque é uma coisa que acontece nos últimos 40 anos, mas é nos últimos 20 séculos, né, em que você tem, né, você pegar o artesanato chinês, né, e você vê aqueles detalhes, né, aquele monte de etapa, ver a culinária chinesa, né, um prato que tem inúmeros detalhes, não é só colocar água, feijão e toucinho e tem um feijão pronto, né? Então você tem uma criatividade ali, né, que é latente, né, que é um peso cultural muito grande. E que isso está se revertendo, por exemplo, né, para que a China ela possa chegar, né, no nível de renda média e saltar a tal da armadilha da renda média, porque também eles estão criando tecnologia. Então, em termos de perspectiva, né, uma questão dessa rivalidade, né, a China, as negociações Xi Jinping e Trump mostrou que é uma negociação parelha, né, não é uma negociação entre a Ursula von der Leyen, né, e o Trump. Não é coisas díspares. Ou com o premier japonês. São coisas iguais, né? E que tudo o que a China quer é que ninguém faça onda para o desenvolvimento. A China não está interessada, né, em botar uma bandeirinha vermelha com foice e martelo aqui no Brasil. Ela não tem uma política, uma religião proselitista, não tem
uma ideia proselitista, né? Ela não quer saber dessa questão de hegemonia, né? Mesmo porque a hegemonia norte-americana acontece em quase tudo, né? Quem fala aqui mandarim? Claro, o Roberto fala, né? Mas pergunta aí na rua quem fala mandarim. Aqui a gente acha quem fala inglês, né? A nossa calça aqui, eu estou com calça de jeans, né? Aí você tem todo o jeito da gente amar é o jeito do cinema norte-americano. Então, né, são coisas diferentes, né? O chinês ele quer que não encha o saco dele. Eu acho que é uma questão importante, né? Que não tem, na perspectiva dele, não tem essa disputa hegemônica, né? Você sabe como que é o nome dos Estados Unidos na China? Não faço ideia. Fala aí, Roberto, que essa coisa é legal. Meiguo. Meiguo. Sabe o que é Meiguo? O que é? É o país bonito. Ah, eu não lembro. Meiguo. País bonito. Zhongguo, meio. Zhongguo, meio. Meiguo é um país bonito, né? Então, os chineses olham com muita admiração os Estados Unidos e até o próprio nome, né? Então, você não tem ali o chinês. O chinês ele quer levar o filho para estudar em Harvard, no MIT, né? Ele quer conhecer, ou seja, para o chinês médio, né, os Estados Unidos é um país legal que não, né, que é até um objeto para eles, né, não é uma coisa de rivalidade. É um pouco diferente do que acontecia na Guerra Fria. Na Guerra Fria, a União Soviética queria impor a ideologia dela. Isso o chinês não quer. Não obstante, que nem o professor Marcos colocou, a briga tá par e passo. Porque os chineses descobriram um choke point, um ponto de estrangulamento, que são as terras raras. Então você falou, olha, vou meter tarifa. Falou, olha, não adianta você meter tarifa de 100, 150, 200%, que isso já não é mais tarifa, é embargo. Então vamos fazer o seguinte, já que você está restringindo a exportação de chips de alta tecnologia, isso vai me prejudicar, chinês. Só que se eu não exportar terras raras para você, a América para. Então, tanto é que você vê a capa da Economy, você vê, a China está nessa briga, você vê no artigo da Economist, você vê que há 10 anos atrás, ou melhor, na época de Trump 1, ele falou assim, quais são as nossas fraquezas? Quais são as fraquezas dos Estados Unidos? E chegaram na conclusão que uma das fraquezas dos Estados Unidos era justamente terras raras. Onde eles investiram e falou, você vai me colocar tarifa? Vou. Então eu não te vendo terra rara. É pouca coisa, mas eu paro o teu país. Aí ele falou, não, peraí, vamos em Busan, vamos na Coreia do Sul, vamos entrar num armistício. Só que Trump vai com a bravata. Ele vai muito louco, ele sempre acha que ele está ganhando, é provável que ele esteja ganhando, a China vai com estratégia. Porque o Trump precisa falar que está ganhando, porque ele tem um eleitorado. O chinês não, ele fala, se eu estou ganhando ou não, pouco me importa, eu vou continuar aqui. Então ele vai com estratégia, enquanto os Estados Unidos vão com bravata. Não estou defendendo China, não estou defendendo Estados Unidos. São modelos políticos, econômicos diferentes de como cada um, por exemplo, Brasil. A gente tem medo da próxima capa da Veja, que vai acontecer. Na China, eles fazem plano quinquenal de 5 anos, 10 anos, 20 anos, os próximos 100 anos. Eu estou com medo da próxima eleição. Quer dizer, então, Trump pensa na próxima eleição, que obviamente ele não pode ser eleito, mas ele pode colocar um Marco Rubio, ele pode colocar um Scott Bessent, ele pode colocar um J.D. Vance, que é um Trump quadrado. Então, o chinês está se preparando. Falando, agora a briga vai ser assim. É um novo tabuleiro geopolítico e a gente tem que saber se defender. E por enquanto, nós estamos falando macro, assim, microeconomicamente, eles descobriram um choke point, que é justamente as terras raras. Vou produzir terras raras. Demora de 8 a 10 anos. Não é assim que nem minério de ferro. Você enfia uma pá e pega o minério de ferro. Não, você precisa produzir, tem problema ambiental. Então, por exemplo, no ano passado, se eu não me engano, a China vendeu 170 mil toneladas de terras raras. O Brasil vendeu 20 toneladas. Não, mas o Brasil tem muita jazida, sim, mas não é que nem minério de ferro. Você precisa refinar isso daí. E tem um problema ambiental enorme.
Então, para democracias, não é tão simples você refinar terras raras como é para uma ditadura. E da onde saiu que o Brasil tem a segunda maior reserva? Porque Tem em todos os reserva. estudos aqui que eu vejo na própria The Economist, ela sequer relaciona o Brasil nas matérias. Não, o Não, Brasil tem foi o reserva, maior. o que não tem é capacidade de É capacidade de refino. produção. Então, a única empresa que trabalha com terras raras no Brasil é uma empresa norte-americana que atua no norte de Goiás e toda a produção dela para fazer a segunda parte do processamento é enviado para a Ásia. Né? Então, em termos de terras raras, o Brasil, o primeiro é a China com 40%, segundo, né, brigando ali, Brasil e Vietnã com 20% cada um. Só que a grande questão é que a China ela tem toda essa capacidade e expertise de refinar essas terras raras, como tem a CBMM no Brasil com nióbio. Né? Então não é simples assim, tem nióbio lá em Araxá. Né? Qual que é o processo, ou para cada tonelada de minério, quanto que você tira de nióbio? É mais ou menos isso com relação às terras raras. Né? E ali você tem uma situação extremamente difícil, porque como o Roberto falou, você pode ter a decisão hoje de produzir terras raras, né? Mas é um processo, é um aprendizado que você vai demorar 8 anos. Né? É como você fazer um chip de alta gama. Né? Você pode até compreender o conceito, mas até dominar todas as técnicas, o processo, todo o erro no meio do caminho, todo o custo de aprendizado, é algo que está distante. Impacto ambiental é complicado. Impacto ambiental também, né? E o Brasil também é grande. O Brasil vai conseguir se beneficiar de alguma forma nessa questão em particular? Olha, de maneira marginal, né? Porque essa preocupação com minerais críticos, né, ela já estava colocada já no governo Biden ou até antes. Até 2024, existia uma comissão entre União Europeia e Estados Unidos, né, que era uma comissão para discutir questões relacionadas ao comércio, né, e a investimentos. E ali, né, se pegarmos essas determinações, você tem uma política de minerais críticos, não apenas terras raras, mas minerais críticos. A Elizabeth Bagley, que era a ex-embaixadora no Brasil, já vinha colocando desde 2023, né, uma parceria do Brasil para essa área de minerais críticos. Né? Porque o Brasil, em termos de minerais críticos, ele tem essas terras raras, tem lítio, tem nióbio, tem cobalto, tem níquel, tem cobre, ou seja, tem uma infinidade desses minerais. E essa parceria já estava colocada. O problema é de você perguntar, além do chão que você tem, o que mais que a gente tem para oferecer além do chão? Né? Esse é um problema sério, né? Porque a gente poderia ter, não, eu vou aproveitar essa discussão, eu vou ferrar o chinês, porque eu vou fazer um acordo de minerais críticos com os Estados Unidos. A grande questão é capital e tecnologia para aproveitar essa potencialidade, que é uma coisa que carece hoje. Sabe qual é o problema, Bruno? O meu receio danado é quando você descobre alguma coisa que nem aconteceu com a Petrobras, você resolve fazer terras raras Brás. Quero fazer uma nova estatal. Você sabe que estatal acaba não funcionando. Então você fala, mas eu vou vender para quem eu quero. Gente, era melhor a gente botar o setor privado e colocar uma golden share para o governo federal, para ele decidir para quem quer vender. Deixa o setor privado explorar, produzir e uma golden share para o governo federal, como tem na Embraer. Mas se cogitou isso? Não. Sim, Lula falou, nós vamos decidir para quem nós vamos vender, quando vamos vender, ao preço que nós vamos vender. Eu falei, pronto, já vai ser um cabide de emprego. Mas não é só a questão do cabide de emprego, é a questão estatal. É só ar. Não, é só ar que passa pela garganta. Não tem dinheiro. Porque o governo não tem dinheiro. Não, na questão de ter dinheiro, você pergunta assim, pegando a estrutura do Estado brasileiro, né, diferentemente do Juscelino Kubitschek, quem teria dentro da estrutura do Estado brasileiro capacidade técnica, visão política, visão de longo prazo?
Você tem um monte de burocrata, né, que está preocupado com o próximo lerite dele. Né? Essa é a única questão. Deixar isso com o setor público é meio assustado. Eu lembro que quando eu estava na China, eu queria vender aquele trem de alta velocidade que vai de Campinas a Rio de Janeiro, né? Lembra que o Serra falou que ele colocou Campinas só para inviabilizar o negócio, né? Eu falei, pô, não saiu até hoje. Ainda bem que os japoneses não compraram a minha ideia. Eu falei, não, vai sair! Aí eu falei, pô, aquele cara é mentiroso. Eu falei, não, juro que eu não fui mentiroso. Eu achava que ia sair, mas não saiu. Mas tem o trem bioceânico que vai cruzar a Cordilheira dos Andes, tá? Para a gente encaminhar o nosso papo para o final, a China vai ficar só flertando com Taiwan e não vai dar em nada? Ou isso pode ter alguma ação prática? Olha, deixa eu falar uma coisa que eu já havia dito antes. Para a maior parte, a grande parte da população de Taiwan, aonde está o túmulo da família deles? Na China continental. É muito diferente, né, de você imaginar, né, que a China teria interesse em atacar o nacional dele. Porque se você inicia uma guerra ali, uma coisa é você falar, você é russo e eu sou ucraniano, e bomba em você que é ucraniano, ou que você que é druso, ou que você que é xiita, ou que você que é sunita, né? Mas ali é a mesma coisa, né? Então não faz sentido, né? Por exemplo, se os caras adotarem alguma política de independência que cortem os laços, né, isso pode desencadear uma guerra. Mas o outro lado também, né, também não quer guerra. Então é uma coisa assim que aquela discussão de 1992, né, só tem uma China, o consenso de 92. Taipei acha que vai governar a China continental e Pequim acha que vai governar a ilha de Taiwan, né? Então eles param aí, né? É inimaginável, né? É inimaginável de um conflito que vai matar 20 milhões de chineses de um lado ou 20 milhões de chineses do outro, né? Eles vão levar isso no banho-maria. Eles não têm a pressa, né, de uma geração como a gente tem, né? Imaginava que tudo seria resolvido por uma geração. Vai para o banho-maria, né? Essa é a minha perspectiva. Eu só vou colocar uma pimentinha aqui. Sim. A última não, né? A última declaração, uma das últimas declarações de Xi Jinping falou que Taiwan não passa de 2027. Vão ter que ir para eles. Não, eu não apostaria. Não sei. Estou falando que é da conversa dele. Porque isso aí, né, esse ano 2027... Faz 100 anos do Exército do Povo, né? Não, sim, mas não isso. Né? 2027 é mais ou menos, né, aquele acompanhamento que a Rand Corporation coloca sobre as capacidades militares da China. Né? Então, eles têm acompanhado desde 2015, né? E estão colocando lá os quadrinhos verdes, onde os americanos têm vantagem, onde não tem vantagem e tal. Né? Então, por exemplo, eles colocam ali 2027, né, o ano em que a China teria plena capacidade de resistir a uma guerra, não apenas no Estreito de Taiwan, mas também em todo o mar da China Meridional. Então, esse deadline é mais colocado pelos americanos do que pelos chineses, né? Mas a gente vai estar vivo para ver, se o mundo não acabar antes. Não. Pelo menos mais 2 anos eu vou estar vivo, pelo amor de Deus. Aí eu garanto. Agora, 15, 20, eu já não sei. Vamos apostar, né? 2 anos estamos aí. É isso aí. Professor Marcos, onde as pessoas podem acompanhar seu trabalho, eventuais publicações? Onde que o senhor é ativo? Né, eu estou migrando para uma vida privada e acadêmica, né, e até daqui a 3 semanas eu já vou deixar de dar aula na graduação e estou me dedicando a uma consultoria chamada Unity Global Institute. Né? Então, para o ano que vem eu vou sentir, né, o peso da iniciativa privada, né, depois de 20 anos na universidade pública. Né? Então, acho que no LinkedIn tem lá UDI, né,
tem a consultoria, né, e estou aberto à disposição né, para a gente organizar temas, né, e fazer essa reflexão aqui, que é muito importante. Esse trabalho que você está fazendo aqui, Bruno, que é uma contribuição importante para o debate acadêmico, para o debate econômico, para o debate político, né? Porque é onde você consegue trazer gente que coloca uma outra visão, né? Que isso é importante, né? A gente, eu fico imaginando assim, dar uma consultoria em que a pessoa vai ouvir o que ela quer ouvir. Aí não adianta, né? Você vai estar jogando dinheiro fora, né? Mas a grande questão é de tentar dar uma outra perspectiva. Mas está no LinkedIn, né? UGI, né? Unity Global Institute. Perfeito. E, Roberto, em qual rede você é mais ativo? Eu agora estou, como nós conversamos em off antes de entrar, eu estou no painel da BMC News, que sai toda terça-feira às 21 horas. E também, de vez em quando, a gente sai na CNN no WW e não tão direto, um pouco na Globo News, mas é mais CNN e BMC. E como o professor falou, eu ainda estou na vida acadêmica. Estou no INSPER, estou na FIA Business School, estou na Sampo e dou palestras. Então, já aproveito, quem quer me seguir, fica @roberto.d.damas, que aí fica meu contato no Instagram aí para eventuais palestras, que nem eu já sofri isso, viu, professor Marcos? Esse negócio de falar, porque eu sou baixinho, fala, Dumas, mas você fala que o mundo não tá legal, dá para melhorar? Falou, olha, se você me contratar para falar para adorar a pílula, depois o gringo vai embora, que é o teu chefe, ele vai falar, bom, mas veio um consultor aí e falou que tá tudo bem, então eu quero que você aumente sua venda em 20%. Então eu preciso falar a verdade. Como é que está a situação do mundo, a geopolítica, o estreito de Bab al-Mandab, o canal de Suez, os Houthis, o Iêmen, tudo aquilo lá entra nos nossos bate-papos aqui. Mas é bacana. Foi muito bom. Senhores, vocês estão convidadíssimos para quando estiverem aqui em Nova York a gente gravar um episódio no estúdio, pessoalmente. Mais perto que a China, então eu sei que vocês vão muito para a China, mas aqui também pode ser uma boa visita. Dá para ir de avião em pé. É, de avião em pé. Não é 12 horas, é aqui do lado. Isso daí. Do lado, né? Aqui do lado. É verdade. E quando eu estiver em São Paulo, vou convidá-los para a gente se encontrar, seja na BMC, num café, bater um papo informal. Será um prazer grande. Né? Muito obrigado pela oportunidade, Bruno. Parabéns para o seu canal, né? E um abraço para a sua audiência. Né? Roberto, um prazer grande te vê-lo. Marcos, só para falar aqui, para completar, você falou que foi em 2007, 5 de novembro? 5 de novembro, foi o aniversário do Paulino. É hoje. É hoje, truco. Olha só, então já faz 18 anos. Que coincidência, hein? Coincidência boa. Agora que eu me liguei, ele falou 5 de novembro é hoje. É hoje. Eu lembro que foi 2007, mas não lembrava que foi 5 de novembro. Foi por causa do eu lembrava porque era o aniversário do Paulino, né? Enfim. Mas muito obrigado, Bruno. Prazer imenso participar do teu programa aqui. Professor Marcos Cordeiro, é sempre uma alegria revê-lo, mesmo que sempre agregando cada vez mais, que precisamos de cabeças cada vez mais pensantes sobre China. Não chegue, muita gente fala, nossa, China, que loucura. Ou fala, a China é comunista. Não, gente, vamos entender, vamos sentar, vamos entender. É verdade. A coisa é muito mais complexa, né? Bem mais complexa, precisa entender um pouco a história do negócio. E a gente se focalizou nisso. Muitíssimo obrigado aos senhores. Obrigado também a todos que nos acompanharam até aqui. Não deixem de seguir o canal, dar o seu like, ativar o sininho. Para quem também quiser me acompanhar nas outras redes, eu sou bem ativo no Instagram, sempre @Bruno Corano. E vamos juntos, vamos em frente. Até a próxima conexão na semana que vem. Obrigado. Se China é um assunto que te seduz, eu vou deixar aqui mais uma sugestão de um outro episódio onde eu, Caio Blinder e Danilo Santiago, a gente discute sobre questões políticas e também o futuro da China.